Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse pedido? Então, eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Ah, meu Deus. E eu tava lá deitado, eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui, e o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado, falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu sentia a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, né? O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Não, então não abri o olho, não abri e não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora eu falei, Deus, eu nunca mais vou temer, porque eu sentia que por trás de mim anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio e que estava rolando algum tipo de E eu comecei a orar, quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha, eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora, eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios.